Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade, neurologista no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão e o Povo. E dessa vez é uma situação de utilidade pública, que de repente apareceu a pandemia, já vamos completar 2 anos e meses. E aí pessoal, surgiram na época, ficamos perdidos, a medicina foi pegado de repente assim, sem recursos para enfrentar uma pandemia dessas proporções. Os estudos, a medicina não desistiu. A medicina em cima é aquilo que nós fazemos, é aquilo que a gente acreditando. O mundo inteiro deu as mãos na criação de uma vacina. Assim como essa doença surgiu lá pela China, em Wuhan, também lá surgiu as vacinas. E aí veio com vírus morto, com vírus vivo, com RNA, com DNA, e essa coisa toda, e o povo entrou nesse frisson na busca de um tratamento. Teve a infelicidade um pouco da politização, mas isso a ciência é mais forte, mais resistente. E o que é que nós vimos com tudo isso? Nessa procura incessante, nós vamos falar um pouco da pergunta que nos foi feita na rua, no shopping, por onde eu ando. As pessoas sempre conversam comigo e perguntando: Doutor Andrade, o senhor que trabalha muito com cannabis, qual seria a ação do cannabis no tratamento da coronavírus? Sim, nós estamos frente a uma medicação fitoterápica, nós estamos frente a um tratamento canábico medicinal, e do qual, nesse período, a gente vem estudando todo um contexto científico, farmacológico, com aplicações clínicas e trabalhos no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Índia, ou seja, na França, na Inglaterra, na Alemanha. Grupos se debruçam para explicar essa fisiopatologia, que hoje nós já entendemos muito bem, essa condição fisiopatológica com envolvimento desse vírus por todo o corpo humano. E temos que usar sim. Se você tem uma substância, não várias substâncias, porque a cannabis tem em torno de 530 substâncias, e dentro dela tem o THC, o CDB, o CBG e outras tantas que ainda nós precisamos estudar com mais detalhes. E utilizar isso, que já é uma condição conhecida no mundo inteiro, e os trabalhos também no Brasil. Hoje o governo libera isso oficialmente, e os grupos de trabalho entre universidades americanas principalmente, desvendando toda essa situação. E aí nós encontramos um ponto. Nós temos que ter, de um lado, a cannabis, do outro, o vírus, do outro, a reação inflamatória causada por esse vírus, levando a um processo de trombose que atinge tanto os pequenos, como os médios, como os grandes vasos. E atinge todos os órgãos do corpo. Isso é um dado interessante, porque o que é que nós temos que levar em consideração? Essa tempestade de citocina, ela é inibida sim pela cannabis, pelo canabidiol, que há uma inibição da atividade viral. Veja como isso é fantástico, já está sendo demonstrado. E os indivíduos naquelas formas leves e moderadas, eles se beneficiam muito em relação com o uso do cannabis. Uma pessoa que saiba realmente manusear. Porque a medicina hoje sempre foi atrás das plantas, porque as plantas, já tem um grande livro tradicional de 1945 por aí, ou mais tempos, eu tenho uma edição de 45, que as plantas curam. Veja como isso é fantástico. E o professor Carlini e o professor Mesulan, que descreveu toda essa engrenagem, ou seja, mostrando uma coisa, isso fica aquiescente lá dos idos de 31, depois em 1962, 67, e só veio a tomar tona
a partir de quase 2000, do ano 2000. E mais recentemente, nesses últimos 5 anos, que nós estamos à frente. Nós estamos, quando eu digo nós estamos, é o mundo estudando essa condição. E de repente surge essa pandemia. Ora, se a gente tem uma medicação que resolve as manifestações ligadas com a epilepsia, com a esclerose múltipla, com o Parkinson, com doenças através de seus receptores cerebrais em C1 ou nos outros órgãos C2. Então tudo isso é de grande importância. Tendo a sua descrição do seu sabor, dos seus odores, que são os terpenos, tudo isso são coisas que estão sendo estudadas de uma maneira mais efetiva. E os trabalhos demonstram, principalmente alguns trabalhos feitos em Israel, mostrando uma melhora acentuada dos sintomas que poderiam se agravar naquelas formas leves e nas formas moderadas. Principalmente enquanto a gente não tem ainda uma vacina, nós temos ainda uma vacina que tem a capacidade de neutralizar totalmente. Por quê? Porque nós temos uma situação mutante. A cada grupo que aparece, você tem mudança na proteína. Então nós estamos numa ciranda científica que nós vamos desvendar essa coisa. Então nós temos sim que acreditar. A população tem que acreditar. Embora exista muito descrédito, existe essa coisa péssima que é politizar a medicina. A medicina não pode fazer política. Nós temos que encarar isso com realidade. Aqueles que têm oportunidades, enquanto não chega uma coisa mais popular. Por que a gente vai negar uma coisa que tem efeito? Você sabe que a água cura. Se você hidrata, no Japão tem uma qualidade de água que você interna para tratar com água, com o pH elevado. Ora, por que nós não podemos ter uma planta que mostra durante 6.000 anos a sua aplicação? Vamos acabar com o preconceito, vamos ser mais inteligentes e que aquelas autoridades que apareçam de um modo geral, governando a população, seja ele do A, do B, não me interessa, mas que tenha um senso científico, deixamos a política de lado e acredite na medicina de um modo geral. Vamos acreditar, porque acreditando é isso que eu faço há mais de 40 anos de lida diariamente. Então, por isso que eu optei a ser professor, ensino todos os dias, não me interessa saber se o indivíduo é branco, preto, cor-de-rosa, marrom, de qualquer um sexo. Então, por isso é que nós temos que acreditar. O cannabis, sim, tem ação na forma leve e moderada. Quem tiver a oportunidade de usar, não deixe. E hoje você sabe que nós temos a famosa sequela do chamado Covid longo, que pode aparecer com alterações, não só de memória, de alteração de comportamento, você pode ter alterações cardíacas, alterações hematológicas, ou seja, porque isso depende, ele mexe com toda a estrutura bioquímica do organismo, criando essa então você não sabe muito bem, esse indivíduo no organismo, ele vai soltando, como se diz assim, soltando uma partículazinha outra, produzindo uma forma diferente, e a gente já tem a medicação. A medicação está aí. Só precisa ter consenso, pessoal. Então eu apelo para aqueles indivíduos que acreditem na ciência e na pureza dos indivíduos estudiosos, e que a população pense, antes de receber uma notícia, não entre em desespero. Raciocine, reflita, porque você tem o órgão mais importante do universo, que é o cérebro humano. Eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão e o Povo.